Olá, bando de pau no cu. Acho que vocês notaram que, recentemente, se iniciou uma ofensiva de pessoas consideradas progressistas contra o movimento de asnos que existe no YouTube. Ainda que eu concorde com boa parte dos vídeos postados, na minha visão ainda há um certo distanciamento entre a realidade e o argumento. Isso porque as pessoas que criam material para este grupo específico, na minha opinião, têm que se manter mais neutras o possível no discurso, visando desmontar falácias que ocorrem de forma costumeira do outro lado. Logo, ser extremamente ofensivo apenas cria uma oposição que talvez não dê os efeitos desejados por eles. Agora, você deve estar se perguntando por que estou falando isso. Na verdade, o que ocorre é que, pelo menos para mim, a base argumentativa dessa turma conservadora anencefala parida pelo cu pode ser dividida em três partes, e atacar o primeiro deles é visto como ofensivo ou impopular demais. Que é nada mais nada menos do que o cristianismo. Na verdade, poderia citar que são as religiões como um todo, mas como falamos do cenário do Brasil, é especificamente a religião do Nazareno. Vamos explicar o porquê a primeira parte do problema. Abordando pelo lado simples, como sempre, toda vez que um argumento é citado, a maioria das pessoas tende a se apegar a algo que sustente esse argumento. Isso pode variar de inúmeras formas. Por exemplo, alguns vão citar um filósofo, ou um sociólogo. Se for algo de exatas, talvez um físico ou um matemático, e assim por diante. A necessidade de fazer isto é óbvia. Ao utilizar outro como base, você ganha certa isenção ao utilizar o argumento. Além disso, cria um aspecto claro de que alguém conhecido concorda com o que você diz, mesmo que esse argumento tenha sido refutado depois, corretamente ou não. Mas a base permanece, e o argumento ganha corpo. E o que ocorre quando o argumento é sustentado pela religião, ou melhor, pelo dogma ou pela escritura sagrada desta? Amiguinho, aí a coisa complica muito mais. Porque cria-se um escudo de defesa filho da puta no caso. Ao bater de frente com a religião, automaticamente você bate de frente com os seguidores dela. E é óbvio que existem muito mais pessoas que seguem a Bíblia ou Alcorão do que o livro de qualquer outro filósofo. Mais do que isso, você bate de frente com uma série de questões históricas. Com um movimento religioso que é atualmente fundamentado pelo dinheiro, ao menos nas igrejas neopentecostais. Que com esse dinheiro conseguiu criar um esquema para chegar no poder central de uma nação. Que detém a mente de milhões de pessoas, muitas delas intelectualmente incapazes. Se você bate de frente com isso, pode ter certeza que a lista de inimigos será imensa. E pode ter certeza que você tem uma grande chance de perder. Não é uma questão de voltar ao iluminismo, visto que os tempos são outros, e as formas de lidar com o problema também mudaram. Tanto que, mesmo com o iluminismo, a religião apenas perdeu força no âmbito político em certos momentos nas nações ocidentais, mas vira e mexe reaparece fodendo tudo outra vez. Repito mais uma vez, todo o movimento atual conservador tem o cristianismo no fundo como base. É por lá que saem as posições defendidas por muitos. A questão não é discutir se as pessoas acreditam na opinião, como os fiéis, ou se apenas usam isso para manipular os outros, como boa parte dos pastores, mas é de lá que vem o começo. Sem cristianismo, abre aspas, eu poderia citar islamismo aqui do mesmo jeito, mas como disse anteriormente, falamos do nosso cenário, fecha aspas, não faz sentido uma caça aberta aos LGBT. Não faz sentido criticar sexualidade. Não faz sentido falar em destruição da família. Não faz sentido falar no comunismo como forma de degradação da sociedade ocidental, na qual é segundo a lógica deles, fundamentada no cristianismo. Não faz sentido falar em kit gay. Não faz sentido falar da proibição do aborto. Não faz sentido falar de traficante evangélico destruindo o terreiro. Não faz sentido vilipendiar o feminismo. É aí que começa tudo, outra vez. É aí que se fundamenta a superioridade moral, no qual vou abordar no terceiro vídeo sobre esse assunto. Porque entenda só, ser cristão aos olhos desta sociedade é ser bem visto. É ser visto automaticamente como alguém do bem, como se essa pessoa já estivesse passos à frente dos outros que não seguem isso. Até mesmo um presidenciável tem que se desdobrar dentro desses assuntos para conseguir votos. Como o Bonoro já disse, se a maioria que é cristã conservadora se curva para a minoria, algo está errado. Porque na verdade ali ele queria dizer justamente isso, que o Brasil tem uma maioria de cristãos conservadores. E ele não está errado.
Agora, por que perder tanto tempo falando nisso? Porque tá na cara que sem desmontar o cristianismo, nada disso sai do lugar. E aí você poderia me perguntar como fazer isso. Se eu for começar com os contras, já dá pra ver que estamos todos fodidos. Primeiro, a população no geral é fraca intelectualmente, somado ao fato de ser um bando de mela cueca. Se apegar à religião como método para justificar tudo, quase sempre vai ter alguém com esse perfil por trás. É o tipo de pessoa que prefere justificar qualquer coisa que ocorre a um metafísico, porque é mais fácil fazer isso do que assumir os próprios erros, fracassos e medos. Segundo, que uma população alojada há décadas dentro de um cenário de pobreza apela para qualquer coisa para sair disso. Esse terreno foi brutalmente fértil para as igrejas neopentecostais. Terceiro, que por mais que você use a lógica, é impossível desmontar os argumentos de quem não entende essa lógica. Os 2 primeiros vídeos que fiz explicam isso de forma superficial, mas é essa a verdade. Por exemplo, poderia criar uma argumentação baseada no fato de que não há nada mais importante do que a liberdade individual. Isso seria óbvio, mas na visão de alguns cristãos, a liberdade individual não existe, uma vez que ela é condicionada ao seu Criador, e que é papel deles enquanto cristãos modificar aqueles que estão errados para trazer ao caminho certo, que é o que eles seguem. Não preciso ir muito longe em dizer que, partindo disso, muçulmanos podem fazer o mesmo, e nesse caso, quando eles degolam um cristão, estão certos também, já que isso teria base no dogma deles. Mas a maioria não entende isso, ou vai esquivar usando argumentos que só fariam sentido em uma sociedade cristã, como a não violência, que na verdade só existe quando é conveniente para eles. Conclusão: o começo do fim é pelo cristianismo. Sem a queda dele, ou ao menos da forma mais radical dele, imbecis conservadores vão surgir de um buraco a cada minuto. O que é mais interessante é que, toda vez que você vai refutar o cristianismo conservador, sempre aparece um asno com comentários bizarros para justificar isso com metafísica pura, coisa que permitiria justificar qualquer outra religião. Aí, voltamos pro exemplo do muçulmano degolando o cristão que foi lá passar a palavra de Deus no Oriente Médio. Aí você pergunta, quando essa derrubada vai acontecer? Provavelmente nunca. Mais uma vez, se a população é limítrofe, não sairia nunca disso pela incapacidade intelectual dela, e ela é maioria. Voltamos ao ciclo infinito de retroalimentação de merda, onde você come merda no almoço e à noite caga o almoço do dia seguinte. Na segunda parte, irei falar mais sobre o preceito que não existem verdades absolutas. Isto também é vital para notar como que é fácil espalhar qualquer argumento sem precisar provar. Algo muito parecido com o que um religioso fanático faz. Abraços.